Fazer um giro rápido aqui de notícias sobre as eleições desse ano, as campanhas, rumo à presidência da República. Eu começo, inclusive, com a postura da própria senadora Simone Tebet. Por sugestão da senadora, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva trocou a roupa que tinha predominância vermelha por uma veste totalmente branca como um sinal de paz, em visita, inclusive, a Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Aliás, a cúpula da campanha do PT concluiu, inclusive, que a presença da ex-candidata à presidência da República ao lado de Lula até o final do segundo turno é absolutamente essencial para a melhora no desempenho do ex-presidente da República nesta campanha. O presidente Jair Bolsonaro teve um encontro com alguns prefeitos, lideranças regionais e alguns empresários no sul do país, na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. Ao final do discurso, o presidente Jair Bolsonaro relembrou os bons resultados da equipe econômica e ainda afirmou que está pronto para ficar mais 4 anos no comando do país. Piperno, vamos discutir um pouquinho a roupa. Como é que está essa questão do branco, do vermelho? Vejo que você não aderiu ao movimento. Olha, Paulo, eu não sou um personal stylist de absolutamente ninguém, né? Não dou conta nem da minha própria elegância ou falta dela. Então, cada um faz o que quiser. Do ponto de vista estratégico, não sei se isso tem algum impacto relevante, né? O Lula teve 48,43% usando as cores que ele bem entendeu. Né? Foram mais de 57 milhões de votos. Aliás, a miopia do outro lado diz que não conseguia enxergar o eleitor dele. Pois é, mais de 57 milhões foram às urnas para sufragar o nome dele. Nas urnas. Escondidos nas ruas, tem vergonha. Você está colocando em dúvida, por isso então que o Exército se cala, né? Mas o Exército que fez lá todo o acompanhamento. Mas eu quero dizer o seguinte, ela teve 1.600.000 votos em São Paulo. Teve 6,13%, foi a segunda melhor votação da Simone Tebet em todo o país e a maior entre os grandes estados. Então, é óbvio que ela passa a ser uma figura importante na campanha. Está dando opiniões sobre vários temas, inclusive saúde, agricultura, ambiente. Na saúde, inclusive, propôs aí um mutirão para zerar filas de cirurgias e tal. Então, ela é, sim, alguém que vai ganhando espaço e alguém que agrega. Se ela teve mais de 4%, se ela está subindo no palanque dele, começa a fazer várias aparições, televisão e também manifestações públicas aí, é óbvio que a candidatura do Lula só tem a ganhar com isso. Agora, Serrão, é muito maluco a gente pensar que uma candidata que teve 4% das intenções de voto possa ensinar alguém que teve 48%, né? Sim, é muita pretensão da Simone Tebet achar que é ela que está dando a regra para Lula. Ainda mais porque não adianta Lula mudar a roupa, porque ele continua o mesmo. Quem conhece o Lula, a essência de Lula, vai votar nele ou não pela essência dele. E a essência dele, ultimamente, não tem sido muito boa nessa campanha. Ele não apresentou programa de governo, ele tem insistido que vai regular a mídia, é possibilidade de censura para jornalista, para meio de comunicação, lacra todo mundo o tempo todo. Então, as perspectivas com o Lula não são muito boas. Está defendendo aí o coitado do ladrãozinho, né, que rouba o seu celular de maneira violenta na rua. Ele acha que isso aí é normal, que está tudo bem, que isso aí não merece punição. Então, isso aí, quem faz esse tipo de defesa está defendendo o crime, não defendendo a sociedade honesta. Então, esse é o ponto, essa é a questão. É isso que não adianta Lula trocar de roupa. A essência dele está desvelada, todo mundo sabe qual é. Então, não muda, não engana mais ninguém. Então, Simone Tebet está no papel dela. Ela perdeu a eleição presidencial, porque estava previsto que ela iria perder, mas ela saiu honrosa dessa eleição. Foi muito melhor perder uma eleição para a presidência, que já sabia perdida desde o começo, do que perder a eleição para o Senado, que ela perderia com muita folga no estado dela. Então agora ela tira a onda, joga na possibilidade que se o Lula ganhar, arruma uma vaguinha para ela, um ministériozinho qualquer, uma boquinha qualquer, né? Que o PT sabe dar bem a boquinha, e aí fica tudo numa boa. É isso. Brasil é isso. Por favor. Eu
acho que quem acompanhou a campanha no primeiro turno viu tudo que Simone Tebet falou a respeito de Lula. É mais uma que traz suas próprias palavras, seus próprios valores para se render a essa esquerda que vai cooptando todo mundo. Ela teve brigas internas no próprio partido para conseguir levar a sua candidatura adiante e criticou duramente o cacique Renan Calheiros e outros tantos que já lá no início do primeiro turno, antes até do início da campanha oficial, se reuniam com Lula para ignorar Simone Tebet e já se aliar com Lula. E aí ela pega e vai junto e agora quer dar a coordenação da campanha. Bom, é uma tentativa desesperada de transformar Lula no que ele não é. Como disse o Serrão, todo mundo já conhece, e o pior adversário de Lula é ele mesmo e o seu passado, que está aí bem presente nas memórias de quem não tapa o sol com a peneira, não passa a mão na cabeça de bandido, não aceita que o bandido volte à cena do crime com toda a sua quadrilha pendurada nele, porque está todo mundo aí de novo, Zé Dirceu, Dilma, Gleisi Hoffmann, todo mundo engatilhado para ser tudo ministro de novo, Zé Dirceu voltando a dar entrevistas falando tudo às claras, que vamos sim estourar teto de gastos, não vamos respeitar nada disso. Eles desprezam o cofre público brasileiro, tanto desprezam que saqueiam. Simone Tebet é só mais uma a fazer o L de ladrão, como diz o Constantino, e com muita propriedade, porque esse L é de ladrão. Muito bem, deixa eu trazer aqui uma fala de agora há pouco do presidente Jair Bolsonaro no estado do Rio Grande do Sul. Ele está nesse momento na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É uma fala que eu acho que gera uma boa discussão aqui para nós, porque ele subiu o tom em relação à apuração do dia 30 de outubro. Vou ler as aspas aqui do presidente Jair Bolsonaro dizendo o seguinte: no próximo dia 30, nós vamos de verde e amarelo, nós vamos votar. E mais do que isso, vamos permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração do resultado. E ele continua: tenho certeza que o resultado será aquele que todos nós esperamos. Até porque o outro lado não consegue reunir ninguém. Todos nós desconfiamos. Como pode aquele cara, no caso Lula, ter tantos votos se o povo não está ao lado do mesmo? Foi o que disse agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro a alguns apoiadores na cidade de Pelotas. Quer começar, Constantino, por favor? O silêncio dos militares está despertando certo incômodo na ala pipérnica aí, né? Talvez eles saibam de algumas coisas e estão esperando o segundo turno, né? Porque no primeiro turno foi eleição para outras coisas também. E, aliás, a onda bolsonarista do verde e amarelo foi muito evidente no Congresso, né? E também nos governos e tudo. Então, de novo, o que o presidente está falando é o óbvio, né? A gente viu as ondas de verde e amarelo nas ruas, a gente não viu as ondas vermelhas. E aí remete à questão da Simone Tebet. Há um esforço muito grande, uma vez mais, de botar a roupagem de ovelha no lobo. Enganar trouxa, né? Então, em que pese o Serrão e a Cris ter concordado com o Serrão ter dito que todo mundo já sabe da essência do Lula, se fosse verdade isso, ele ia aparecer já falando da Venezuela e de Cuba. Nessa época de eleição, ele esconde essas coisas, o Dirceu não aparece muito, e ele vai com Alckmin, com Meirelles, ele quer o Armínio, ele quer a Simone Tebet ao lado dele. E acatando essas dicas estéticas, né? Vamos colocar o branco para disfarçar, porque é disso que se trata. Mas será que vai botar branco também no MST, ou Simone Tebet? Então, de novo, é tudo um grande truque, mas um truque cada vez mais manjado, por isso que nas ruas a gente não vê adesão. Agora, talvez a explicação esteja no fato de que muitos eleitores do Lula estão no presídio, né? 9 em cada 10 presidiários votam no Lula. Eu acho que o Lula tinha que voltar para o presídio e não levar os bandidos para a rua e ser o presidente da nação para voltar à cena do crime. Veja, eu já sou absolutamente contrário presidiário votar. Mas, claro, deram essa prerrogativa, quase todos votam junto com Madureira e Armínio. O Piperno, e essa fala de permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração do resultado? Bom, querem sempre, estão forçando a barra para tentar reproduzir aqui um 6 de janeiro no Capitólio, caso percam as eleições. Isso não é de hoje. E aí a estratégia envolve isso, envolve, por exemplo, a história de ampliação do STF, né, ganhando cada vez mais repercussão. Hoje, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que não é assunto para discutir agora. Estranho isso.
Mas então, são, enfim, estratégias para tentar manter essa base mobilizada para tentar, eventualmente, virar o jogo na marra. Acho que seria melhor continuarem fazendo campanha, tem mais 19 dias aí até as eleições, e tentar ganhar no voto. Recuperar essa margem aí, tentar tirar essa desvantagem aí de 6 milhões e 200 mil votos e, quem sabe, tentar ganhar no voto, né? Democracia se faz no voto e não, enfim, na mão grande. Agora, sobre as adesões, tem sim, por exemplo, gente à direita e gente à esquerda. Hoje, aliás, ontem, né? O senador Cid Gomes estava lá, irmão do Ciro Gomes, também num palanque com Lula. Hoje, por exemplo, o jornal à tarde lá da Bahia mostra uma série de políticos do sul da Bahia ligados ao deputado Neto Carleto, do Progressistas, declarando então apoio também ao PT local. Então essas coisas... Sempre foram aliados. Oi? Sempre foram aliados. O PP estava no Petrolão. Sim, o PP, exatamente, o PP do Ciro Nogueira. Sempre foram aliados, é verdade. Não, tem toda essa história. Aí, o Cid Gomes? Você está citando aí, não desconversa não, Piperno. Não, eu estou citando o PP no sul da Bahia. O PP do sul da Bahia, PP, enfim, o Progressistas. No sul da Bahia, lá, vários políticos apoiando aí o PT local. E eu também citei o Cid Gomes lá no palanque do Lula, é verdade. Direito? Serrão, por favor. Agora, o que pode fazer um grande sururu nessa eleição, no segundo turno, pode ter reflexos para a campanha de Bolsonaro, é essa intervenção aí da Polícia Federal na política alagoana. Essa retirada do mandato do governador aí embola a situação lá por cima, porque muita gente vai começar a ficar preocupada porque o bicho começa a pegar. Demorou para acontecer alguma ação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, levou a pancada no primeiro turno, mas parece que as articulações dele de bastidor reagiram e agora a gente vai ter uma grande confusão política em Alagoas que pode ter reflexos por todos os estados do Nordeste, beneficiando, inclusive, a candidatura de Bolsonaro, trazendo novas adesões à candidatura de Bolsonaro em função do que pode acontecer em Alagoas. Então, é bom ficar de olho naquele sururu lá de cima. Cris, para a gente fechar. Já que você falou de Alagoas, só lembrar que Maceió foi a única capital do Nordeste em que Bolsonaro teve tanto voto a mais que Lula, que venceria no primeiro turno se fossem computados apenas os votos de Maceió. Mas voltando ao que o Piperno dizia aqui, olha a narrativa que vai sendo construída. O presidente Bolsonaro ter sugerido que os eleitores que forem votar mais para o fim da tarde continuem nas sessões eleitorais para haver fiscais em todas as sessões eleitorais apenas e tão somente para isso, vem sendo confundida com o 6 de janeiro nos Estados Unidos, que era uma situação absolutamente diferente, completamente diferente, não era o momento da eleição, não tinha nada a ver, não tem comparação com o que está acontecendo no Brasil. Brasileiro não é americano, política brasileira é muito diferente da política americana, e embolar essas informações é quase como querer misturar auxílio emergencial com precatórios e com proposta de aumento de vagas no STF, jogar tudo no mesmo pacote como se estivesse acontecendo agora. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você quer falar, Constant? Por favor, dá tempo. Eu senti falta do Piperno apontar o apoio muito importante do Paulo Marinho, que o Lula recebeu. Não, mas é tanto, vem cá, eu também não tenho um computador na cabeça para lembrar de todos, né? Tantos são esses apoios. Agora, Fernando Collor, por exemplo, e o goleiro Bruno anunciaram apoio ao Bolsonaro. Nós vamos para um rápido... Marcola, PCC também declararam seu apoio, mas a gente não pode mencionar.